Olá, cursista! Seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Inspetor da Qualidade. Nesta aula, falaremos sobre o gerenciamento de processos e a gestão da produção como peças-chave para o entendimento do inspetor da qualidade nas empresas. No início da organização da produção, o homem realizava apenas tarefas específicas e os sistemas de produção, conduzidos de forma individual, eram focados apenas na relação do empregado com a tarefa de sua responsabilidade. O trabalhador não conhecia o impacto de seu trabalho no processo produtivo e muito menos no produto final. O que parecia uma forma de facilitar o trabalho, por meio da divisão de tarefas, tornou-se um mecanismo complexo. Ao envolver-se diretamente em todos os processos, o trabalhador passou a se sentir mais comprometido com a empresa, atuando com ampla participação no gerenciamento do processo produtivo, pelo que se tornou envolvido. Ele experimentou maior motivação, uma vez que encontrou liberdade e oportunidade para dar a sua contribuição. O gerenciamento de processos vem com a proposta de manter a competitividade das empresas por intermédio da melhoria contínua, buscando a qualidade dos produtos e serviços, agregando-lhes maior valor para atender às necessidades dos clientes. Processo é uma série de tarefas logicamente interrelacionadas, que, quando executadas, produzem resultados esperados. Toda empresa ou organização é uma coleção de processos que são executados, embora não estejam documentados em detalhe. Os processos se subdividem em macroprocesso, subprocesso, atividade e tarefa. O macroprocesso envolve mais de uma função da organização e cuja operação tem impacto significativo nas demais funções. Dependendo da complexidade do processo, ele é dividido em subprocessos. Subprocesso é a parte que viabiliza um objetivo específico em apoio ao macroprocesso e contribui para a sua missão. Por conseguinte, todo macro ou subprocesso é formado por um determinado número de atividades. A atividade é tudo o que ocorre dentro de cada processo. As atividades de cada processo ainda podem ser divididas em um nível mais detalhado, isto é, em tarefas. As tarefas podem ser somente um elemento ou podem ser o subconjunto de uma atividade. São executadas por indivíduos ou por pequenas equipes, constituindo os menores enfoques do processo. O objetivo do gerenciamento de processo é entender as funções de cada setor da empresa e torná-los parceiros por meio da integração. Está atrelado à qualidade e melhoria contínua, uma vez que resume claramente os objetivos dessa metodologia, permitindo definir e analisar os processos críticos do sistema de produção e propondo soluções para a busca permanente da satisfação do cliente. A mecanização do trabalho trouxe uma grande transformação aos métodos de produção, não só em termos quantitativos e qualitativos, mas também uma mudança estrutural. O homem passa, então, a ser usado como acessório da máquina, devendo assim obedecer ao ritmo dela, com horários rígidos, mecanização da atividade e controle rígido. Esse processo trouxe sérias consequências não só à produtividade, que aumentou enormemente, mas a toda a sociedade em si. A principal função da gestão da produção é entregar o produto certo, no local certo, no tempo certo, combinado com o cliente e a um custo mínimo. Assista ao vídeo e conheça o sistema de gestão de produção utilizado pelas empresas ao longo da história. Olá! Durante o início do século XX, a indústria passava por mais um dos muitos processos de transformação. O início do uso do petróleo e da energia elétrica, além do surgimento das indústrias siderúrgica e química, foram importantes para o período que, posteriormente, seria conhecido como Segunda Revolução Industrial. Outro fato fundamental nesse período foi o surgimento do capitalismo financeiro, que integrava o setor industrial ao lucro dos grandes bancos.
Juntamente com tais processos, houve um acirramento na disputa por lucro dentre as empresas. A partir daí, começou-se a disseminar várias novas formas de produção que visavam aumentar o lucro do patrão, aumentando a produção e reduzindo preços. Estes mecanismos criados para este objetivo ficaram conhecidos como modelos produtivos, dos quais se destacam o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Criado pelo engenheiro mecânico Frederick Winslow Taylor, o Taylorismo é um sistema que consiste na divisão do trabalho e especialização do operário em uma só tarefa. Pelos preceitos tayloristas, o trabalhador não teria mais a necessidade de conhecer todo o processo de produção, devendo conhecer apenas um, procurando um aperfeiçoamento constante apenas nesta parte. Em outras palavras, em uma fábrica que fabrica sapatos, por exemplo, o operário não precisa saber toda a produção, desde a formação do modelo até a colocação dos cadarços. Se um trabalhador for designado para colar as solas do sapato, esse vai aprender apenas esta função e vai procurar aperfeiçoar suas técnicas. O conhecimento de todo o processo ficaria apenas com o gerente, que fiscalizaria todos os ramos da produção. O Taylorismo, ao mesmo tempo que aumentava a produção, barateava o preço dos produtos industrializados e especializava um funcionário a um serviço. Criava uma alienação mental do empregado, já que não só o meio de produção era sistematizado, mas também os horários de trabalho e a cobrança para sempre produzir mais e mais. Criado por Henry Ford, o mesmo que criou o Ford T, o Fordismo nada mais é que uma junção prática do sistema taylorista e da facilidade das máquinas. Ford criou uma espécie de esteira rolante, onde as peças dos automóveis passavam em frente ao trabalhador, este que tinha que fazer o seu serviço dentro de um curto espaço de tempo. O Fordismo propiciou um aumento da produção de carros, o que faz com que os próprios funcionários pudessem comprá-lo, aumentando o mercado consumidor do patrão. Toyotismo. Criado depois da Segunda Guerra Mundial pelo japonês Taishi Ono, esse sistema de produção foi implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota. Na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena se comparado aos países europeus e aos Estados Unidos. Além disso, o pequeno território do país impedia as estocagens de produtos. Dessa forma, o toyotismo, também conhecido como just-in-time, agia de forma que fosse produzido apenas o necessário. O modelo just-in-time. Nas fábricas que seguiam esse modelo, a produção estava em sintonia com a entrada de matéria-prima e com o mercado consumidor. Quando a procura era alta, eram produzidos mais produtos. Quando ela diminuía, a produção caía. Assim, tornava-se desnecessário o espaço com estoque. Outra vantagem do toyotismo é que, pelo fato de sempre agir conforme a configuração do mercado, é mais fácil garantir sempre a atualização da produção. A cada tecnologia lançada, o sistema era atualizado, algo que se tornaria impossível com as técnicas anteriores. O trabalhador fabril também assumia outras funções. Ao contrário do sistema fordista-taylorista, o operário precisaria conhecer amplamente o processo produtivo e as novas tecnologias. Isto necessitava de uma mão de obra mais qualificada e reduzia a quantidade de trabalhadores dentro da indústria. Sendo assim, o toyotismo provocou, entre outros problemas, o aumento do desemprego. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Você viu que ao longo dos anos, a reestruturação do sistema de gestão de produção vem ocorrendo. Grande parte dessas mudanças são geradas pelos avanços tecnológicos, automação de processos, estratégia de fusões e aquisições, globalização, mudanças nas políticas públicas governamentais, mudança na cultura dos gestores e de seus colaboradores, e pelas constantes inovações que diariamente estamos tendo contato. Pois bem, chegamos ao final da nossa aula. Porém, continue seus estudos através da apostila e do material complementar. E, principalmente, não se esqueça de responder ao questionário avaliativo. Bons estudos e até a próxima!